Informação dá conta que dores agudas e crônicas têm afetado muitas pessoas ao redor do mundo e nas várias atividades que as pessoas exercem. Automedicação com analgésicos sem orientação médica, a longo prazo pode inclusive causar sérios danos às pessoas, como por exemplo, hepatite medicamentosa, vai por aí afora. Mas há alternativa a isso? Há uma terapia alternativa, ou há mais de uma? Para que a gente possa entender bem, quem está aqui conosco é o Dr. Alexandre Marçal, que é acupunturista e diretor do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. Doutor Alexandre, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, é um prazer estar podendo falar com todos os seus ouvintes e abordar um pouquinho sobre o tema acupuntura e dor. Doutor Alexandre, qual é a contribuição, então, que a acupuntura pode dar para aliviar ou até mesmo sanar as dores que as pessoas têm tão normalmente? Bom, a acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa e é uma terapêutica milenar e ela consiste muitas vezes no alívio da dor sem o uso de medicamentos, né? Então, a grande vantagem da acupuntura é que os efeitos colaterais que os anti-inflamatórios podem causar, você vai ver que a acupuntura é uma forma um pouco mais natural, na qual você utiliza a própria reação do seu corpo na liberação de neurotransmissores para diminuir, por exemplo, a questão da dor. Doutor Alexandre, ontem um colega seu falou um pouco para a gente aqui a respeito do nervo ciático. E nós aprendemos um monte de coisa aqui com ele, como estamos aprendendo com você. O caso, por exemplo, das chamadas dores das costas provocadas pelo ciático. A acupuntura também trata disso? Sim, é muito importante você fazer o diagnóstico se o caso do paciente é ou não tem alguma indicação cirúrgica, quando você tem, por exemplo, uma grande compressão do nervo, com uma limitação, perda de sensibilidade, e muitas vezes o paciente às vezes até acaba perdendo o controle do movimento dos pés e do controle tanto para a parte urinária e fecal. Aí, nesse caso, tem indicação cirúrgica. Se não tiver esse quadro clínico exacerbado, a acupuntura acaba sendo uma ótima opção não farmacológica no tratamento e alívio da dor. Doutor Alexandre, quem é que está habilitado a aplicar a acupuntura corretamente? Então, atualmente você tem que os médicos veterinários e odontólogos para poder exercer a acupuntura de forma legal. Isso em cada um respeitando as suas áreas de atuação. Compreendo. Quer dizer, portanto, as pessoas estão nessa categoria. Outras pessoas que, porventura, fazem outros cursos não estão habilitadas a aplicar acupuntura? Então, em termos de leis na qual o Brasil exige, a melhor habilitação seria os médicos para os seres humanos, os veterinários para os animais e os dentistas para a área orofacial. Doutor Alexandre, uma pessoa não habilitada aplicando a acupuntura, isso pode ter algum dano para a pessoa? Então, temos que tomar cuidado, principalmente na questão do diagnóstico clínico e até a questão, por exemplo, no caso da dor ciática, na questão lombar, evitar, por exemplo, que o diagnóstico não seja correto e o paciente, por exemplo, comece a fazer um tratamento de acupuntura, na qual o tratamento adequado não seria acupuntura. Então, para poder saber isso, você precisa ter o diagnóstico importante elaborado por um médico para você realmente indicar ou não o tratamento com acupuntura. Compreendo. Doutor Alexandre, o tratamento da acupuntura, ele tem começo, meio e fim ou uma pessoa precisa utilizar a acupuntura durante muito tempo? Então, para casos agudos, você pode fazer uma sessão limitada, entre 5 a 10 sessões, né? Lembrar que a dor aguda é uma dor de alarme do corpo e são lesões menores, com duração de menor que 3 meses. Para as dores crônicas, o ideal é que você faça um tratamento um pouco a longo prazo, porque você vai ver que a dor crônica pode ser multifatorial. Então, muitas vezes a gente vai estar atuando também na parte emocional e na qualidade de vida desse paciente. E com isso, mesmo fazendo acupuntura semanalmente, o paciente sempre vai ter algum benefício a cada sessão realizada.
Doutor Alexandre, outra curiosidade em relação à acupuntura. Era ensinada nas faculdades de medicina? Então, a acupuntura está começando a entrar nas faculdades como uma matéria optativa em muitos locais, e atualmente nós já temos 17 vagas de residência médica em acupuntura espalhada no país. Então, hoje, a acupuntura é considerada uma especialidade médica desde 1995, e os planos de saúde reconhecem a acupuntura médica como uma forma terapêutica. Inclusive, nos postos de saúde, hoje, você já encontra médicos fazendo acupuntura na rede pública. Interessante. Doutor Alexandre, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado. Doutor Alexandre Marçal, é acupunturista e diretor do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, conversando conosco. Portanto, tá aí, né? Que é uma terapia alternativa, como ele acabou de explicar, para diversos tipos de dor. E eu chamei a atenção do ciático, porque muita gente fala sobre ciático, e ontem até nós falamos a respeito desse assunto aqui no jornal. É muito importante você fazer o diagnóstico se o caso do paciente é ou não tem alguma indicação cirúrgica, propor quando você tem, por exemplo, uma grande compressão do nervo, com uma limitação, perda de sensibilidade, e muitas vezes o paciente às vezes até acaba perdendo o controle do movimento dos